A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para lecionarmos e estudarmos a lição de número 10, cujo título é Uma Esperança Inabalável perante os Poderosos. Então, aqui nesta lição, nós estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor, né? O textuário deste tema se encontra em Atos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática dessa lição nos traz o seguinte texto: a fidelidade ao Evangelho se expressa em uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Na leitura em classe, nós temos Atos, capítulo 24, versículo 1 ao 6, e depois versículo 10 até o 16. Atos, capítulo 24, versículo 1 até o 6, e depois versículo 10 ao 16, e você pode acompanhar com a sua Bíblia ou com a sua lição, aí como melhor servir ali. Vamos lá? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e, por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acuso. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Essa é a leitura do nosso tema de hoje, né? E este tema nos apresenta algumas lições. A primeira lição é expor a injustiça contra Paulo e refletir sobre fidelidade. Segundo objetivo,
que apresenta esta lição é enfatizar a defesa do apóstolo e aplicar a vida cristã. E o terceiro objetivo é desafiar o aluno a viver esperança firme diante das pressões. Então, aqui nós temos a introdução desta lição. Ela nos diz o seguinte: em Atos, capítulo 24, acompanhamos o julgamento de Paulo diante do governador Félix. 5 dias após sua prisão, líderes judeus conduzidos pelo sumo sacerdote Ananias e representados pelo orador Tértulo apresentam acusações falsas contra o apóstolo. Mesmo diante de injustiça, interesses políticos e corrupção, Paulo mantém uma fé firme, testificando do caminho e da ressurreição. O episódio revela que nenhuma autoridade humana é capaz de abalar a fé de quem confia plenamente em Deus. Queridos, quando olhamos para esse capítulo, nós vemos algo interessante aqui nesta introdução. Ele apresenta, o capítulo 24, apresenta aqui o apóstolo Paulo diante de muitas, situações, mas aqui nós vemos uma situação, uma das situações mais desafiadoras do seu ministério, que é comparecer perante autoridades políticas sob falsas acusações religiosas. Então, Paulo, ele não enfrenta apenas um tribunal humano, mas sim um sistema marcado por interesses, corrupções e injustiça. Ainda assim, a sua fé permanece firme e a sua consciência e o seu testemunho permanece inabalável. Agora, 5 dias após a prisão do apóstolo Paulo, o sacerdote Ananias e os outros judeus, ali acompanhados pelo advogado Tértulo, viajam para Cesareia para apresentar a sua acusação a Félix, o governador ali. E eles, acusam-no de ser um perturbador e líder da seita dos nazarenos pelos crimes de sedição, heresias e profanação do templo. Ananias, o sumo sacerdote, quem inspirava essa acusação, é o mesmo que mandou ferir a Paulo na boca, como fala Atos capítulo 23, versículo 2. Também o mesmo sumo sacerdote, ali, o mesmo sumo sacerdote, 2 anos depois, compareceu ali contra Paulo perante o governador Festo, lá em Atos capítulo 25, versículo 2. Então, ele fez uma viagem de 100 quilômetros de Jerusalém a Cesareia, determinado a pôr um fim no apóstolo. Então, Tértulo, era advogado romano, levado a Cesareia para representar Ananias e os judeus perante um tribunal romano. Agora, como no próprio caso de Paulo, dicotomia entre judeu e romano é uma lógica de escolha forçada, como fala o capítulo de Atos, capítulo 16, versículo 20 e 21. Então, Paulo apresenta a sua defesa, negando as acusações e declarando a sua fé na ressurreição, o que leva Félix, bem informado sobre o caminho, a adiar a decisão, mas mantendo preso, mesmo assim, esperando ali suborno. Então, a fé de Paulo não foi abalada diante da hostilidade das autoridades. Os judeus, incapazes de derrotá-lo ali
no debate espiritual, então conspiraram contra ele com falsas acusações, usando Tértulo como ali porta-voz da mentira. Vamos para o primeiro tópico. No primeiro tópico nós temos o título A Acusação Injusta. Primeiro ponto, ali fala sobre a conspiração judaica contra Paulo. Olha o que a lição nos apresenta. A presença do sumo sacerdote Ananias, de alguns anciões e do orador profissional Tértulo, diante do governador Félix, revela uma articulação cuidadosamente planejada para condenar Paulo. Não se tratava de buscar justiça, mas de silenciar a voz do evangelho. A união dessas lideranças religiosas demonstra como interesses políticos e religiosos podem se associar para combater a verdade. Paulo não era acusado por crimes reais, mas por anunciar Cristo e a esperança da ressurreição, o que sempre despertou oposição. Aqui nós vemos os líderes judeus não cessaram, a sua perseguição e, após fracassarem em Jerusalém, eles desceram a Cesareia com Ananias, que era ali o sumo sacerdote, alguns anciões também e um advogado profissional chamado Tértulo, que compunham um cenário marcado por injustiça, mentira e bajulação, revelando não só a perseguição contra Paulo, mas também o contraste entre a verdade do evangelho e os interesses humanos. Então, aqui nós vemos que tais acusações eram resultado de uma conspiração armada e sustentada por discursos bajuladores como instrumentos de ataque. A motivação política e religiosa dos líderes judeus era no sentido de que eles viam em Paulo uma ameaça à tradição e ao controle sobre o povo. Paulo não era acusado por crimes reais, mas por ser um proclamador da fé em Cristo e da esperança da ressurreição. Então, quando a verdade incomoda, o erro articula-se. A fidelidade a Cristo frequentemente desperta oposição coordenada. Tá? Jesus, ali em João capítulo 5, capítulo 15, versículo 18 a 20, nós temos isso. O cristão ele precisa estar preparado para enfrentar acusações injustas e perseguições quando a sua vida é marcada pela fidelidade a Cristo, como diz Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Aqui nós vemos Paulo, ao chegar a Cesareia, foi levado diante do governador Félix, que ordenou que ele fosse guardado sob custódia até a chegada dos seus acusadores. Então, 5 dias após a chegada de Paulo a Cesareia, os judeus estavam prontos para apresentar as suas acusações contra ele. E isso sugere que houve pressa da parte deles. Então, talvez o Sinédrio julgasse que, se não houvesse ação rápida, Paulo poderia ser liberto sob a alegação de não haver razões para mantê-lo preso. Então, os 5 dias teriam permitido a ambos os lados um curto período para preparar o seu processo. Os prisioneiros eram ali alertados para terem o seu processo pronto antes da sua audiência, mas às vezes eles não tinham um aviso prévio de quando ela ocorreria e poderia ser difícil preparar um processo. Isso quer dizer juntar provas, testemunhas, etc. Enquanto preso, embora fosse possível obter aconselhamento legal ou dentro ou
fora ali da prisão. Os amigos de Paulo que tinham viajado com ele, como diz no capítulo 23, versículo 31, né, e 32, ou se juntando a ele posteriormente, poderia ter contatado testemunhas, especialmente a de Cesareia, que poderia confirmar quão recentemente Paulo tinha partido para Jerusalém, né? Como fala Atos, capítulo 24, versículo 11. Mas, normalmente, os processos ficariam na agenda por um período maior do que o aplicado a esse caso, conferindo com o capítulo 24, versículo 21 até o 27. Mas a posição social dos litigantes teria movido esse caso para o topo da lista, tão logo os acusadores chegassem, né? Como diz aqui, capítulo 23, versículo 35 e o capítulo 24, versículo 1. No segundo título aqui, fala sobre o discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Olha aqui, a lição diz: Tértulo inicia sua acusação com palavras exageradas de elogio ao governador Félix, tentando conquistar sua simpatia por meio da bajulação. Embora a administração de Félix fosse marcada por corrupção e violência, o orador recorre a um discurso vazio de verdade, usando a adulação como estratégia para influenciar a decisão judicial. Em seguida, apresenta Paulo como uma ameaça pública, chamando-o de peste e líder de uma seita perigosa. Queridos, o discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Aqui, o discurso de Tértulo diante do governador Félix, registrado no capítulo 24 de Atos, versículo 2 até o 4, aqui nós vemos que é um excelente clássico de bajulação e retórica calculada. Tértulo era um advogado contratado pelos líderes judeus para apresentar acusações contra o apóstolo Paulo. Tértulo inicia a fala com um captatio benevolente, né? Que do latim quer dizer conquista da boa vontade. Uma técnica retórica clássica com a intenção de assegurar o favor do magistrado pela lisonja, exaltando a sua administração, ainda que esta fosse marcada por corrupção. Então, uma característica convencional desses discursos jurídicos era apelar para a brevidade, né? Foi assim que Tértulo usou esse ponto para a sua vantagem. Então, deu a entender que Félix devia estar tão ocupado com os seus serviços que ele, Tértulo, não gostaria de mantê-lo durante muito tempo, mais do que o necessário, longe das suas obrigações. Então, na tentativa aqui de ganhar vantagem, o uso de palavras agradáveis utilizadas no discurso de Tértulo tinha o objetivo de predispor o governador, garantir a condenação de Paulo. Esse discurso bajulador de Tértulo diante do governador Félix demonstra a manipulação e a corrupção da justiça. Se, após estabelecer essa base de elogios, Tértulo passa a apresentar as acusações reais contra Paulo, tentando desacreditá-lo como um perturbador da ordem e líder de uma seita
perigosa. Em suma, o discurso de Tértulo foi uma manobra retórica destinada a obter o favor do governador antes de apresentar um caso legítimo e fraco. Então, a bajulação serviu como uma ferramenta estratégica para influenciar a decisão de uma autoridade poderosa. E aqui nós vemos, né, o servo de Deus. Ele deve rejeitar a manipulação e a mentira como meios de defesa ou conquista. Aqui nós vemos que o evangelho é proclamado na verdade e não na bajulação. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 6. Então essa postura ensina-nos que a bajulação é uma arma perigosa usada para distorcer a verdade e fornecer ou favorecer interesses escusos, como temos ali em Provérbios capítulo 28, capítulo 26, versículo 28. A bajulação tem sido a arma do interesseiro. Nós vemos hoje lideranças, né, que se alimentam de bajulação, né? Lideranças que tomam decisões à base de bajulação. Lideranças que consagram por bajulação, né? E isso a Bíblia condena esse tipo de comportamento. E Paulo ali, ele não se deixou levar por esse tipo de atitude. No terceiro ponto, ali diz, falsas acusações contra Paulo. A lição nos diz o seguinte: as acusações levantadas contra Paulo resumem-se a 3 pontos. Primeiro, sedição política, heresia religiosa e profanação do templo. Nenhuma delas, porém, pode ser comprovada. O apóstolo não incitava revoltas, não negava a lei e não profanava o templo. Sua fé estava firmada na esperança da ressurreição prometida por Deus. Esse cenário revela que a injustiça humana não anula a justiça divina. A fidelidade ao evangelho inevitavelmente gera oposição, mas a comunhão com Cristo sustenta o crente mesmo em meio às falsas acusações. Diante disso, veremos como Paulo transforma a acusação injusta em oportunidade para uma defesa firme e testemunhal da fé cristã. Aqui nós vemos, queridos, que a falsa ou falsas acusações, né, contra Paulo, de início, Tértulo acusa Paulo de ser uma peste, como fala o versículo 5. É tradução literal de Lucas, capítulo 21, versículo 11, com a implicação, talvez, de tratar-se de peste contagiosa, ou seja, que Paulo era o homem perigoso e perverso que contaminava todos os que, com o seu discurso, fomentador de sedições e chefe da seita dos nazarenos, além de tentar profanar o templo. Então, o discurso é marcado por bajulação a Félix, mas vazio de verdade. Ele tentava transformar Paulo num dos revolucionários messiânicos atrevidos que já apareciam nessa época, né? Como fala Joséfo, né? Ali. Então, a acusação referia-se a algumas atividades de Paulo em outras regiões, mas objetivava suscitar ali a ira de Félix, cujo orgulho maior era a manutenção da boa ordem. Agora, a estratagema de Tértulo era bem conhecida. Consistia em acusar os cristãos de traição na esperança de envolver Roma em algo que
essencialmente não passava de uma disputa religiosa. Nós vemos em Atos capítulo 24, também Atos capítulo 17, versículo 7, Atos capítulo 18, versículo 12 e Atos capítulo 19, versículo 37. Então os líderes religiosos contrataram Tértulo para acusar Paulo, revelando a maldade dos corações. E Paulo ali foi acusado de 3 crimes específicos, como a lição nos apresentou aqui, né? Sedição, heresia e sacrilégio. Aqui, a vida cristã frequentemente envolve enfrentar acusações injustas, uma realidade que a Bíblia aborda em várias passagens. Jesus Cristo foi, por exemplo, conforto, né? Ali confortou os seus seguidores no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, né? Essa passagem ensina que tais desafios, embora dolorosos, têm um propósito espiritual e uma promessa de recompensa eterna para os que permanecem fiéis. Então, a perseguição e as falsas acusações, vista na perspectiva bíblica, são parte integrante da jornada de fé e um sinal de identificação com os profetas e com o próprio Cristo, que também enfrentou acusações infundadas. O que se percebe é que a acusação contra Paulo era infundada. Os líderes judeus apresentaram-no como um agitador do povo e profanador do templo, como diz Atos capítulo 24, versículos 5 e 6. No entanto, nada do que foi dito pode ser provado. Paulo deixou claro que não estava em revolta contra a lei judaica, nem contra o templo, mas que a sua fé estava centrada na esperança da ressurreição, como diz Atos capítulo 24, versículo 14 e 15. Então essa realidade mostra que os servos de Deus são muitas vezes atacados por viverem de acordo com a lei divina. Assim, a acusação injusta contra Paulo ensina-nos 3 lições principais. A primeira, a fidelidade ao evangelho inevitavelmente gera oposição. O segundo, a injustiça humana jamais anula a justiça de Deus. E terceiro, a verdadeira liberdade do cristão não depende de circunstâncias externas, mas da sua comunhão com Cristo. O evangelho incomoda sistemas religiosos e políticos, sempre confronta o pecado e proclama a soberania de Cristo, como fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E diante de um mundo em que a verdade frequentemente é abafada pelos interesses pessoais e políticos, o exemplo do apóstolo claramente nos desafia a permanecer firme, convictos e fiéis, confiando que a justiça de Deus prevalecerá no tempo oportuno. Segundo tópico, fala sobre a defesa do evangelho baseada na verdade. Primeiro ponto ali diz, Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Olha aqui, diante do governador Félix, Paulo demonstra respeito à autoridade constituída sem abrir mão da verdade. Ele inicia sua defesa com serenidade e firmeza, confiando não em artifícios retóricos, mas na clareza de sua conduta, sem testemunhas em sua defesa e sem aviso prévio das acusações. Paulo responde com coragem, amparado pela assistência do Espírito Santo, o verdadeiro advogado do crente. Ele nega com fatos as acusações de sedição e profanação do templo, afirmando que esteve em Jerusalém
para adorar a Deus e que seus acusadores diretos sequer estavam presentes. Sua vida íntegra torna-se o argumento mais convincente contra as falsas acusações. Aqui nós vemos que na defesa de Paulo, em resposta à acusação de Tértulo, aparece muito do espírito de sabedoria e santidade. É um cumprimento da promessa de Cristo, né, aos seus seguidores, de que quando eles estivessem diante dos governadores e reis, por causa dele, seriam dado a eles, naquela mesma hora, o que eles deveriam falar. Embora Tértulo tivesse dito muitas coisas provocantes, Paulo não o interrompeu, mas deixou-o ir até o fim da sua fala, conforme as regras de decência e o método em tribunais de justiça. O que o demandante tenha permissão de demonstrar a sua evidência antes que o acusado comece o seu argumento. Então, é quando ali Tértulo havia terminado, ele não saiu imediatamente com exclamações apaixonadas contra a iniquidade dos tempos e dos homens, mas ele esperou por uma permissão do juiz para falar na sua vez e certamente a teve. Então, Atos capítulo 24, versículo 10. E ele também pôde ter licença para falar sob a proteção do governador, o que era mais do que ele havia obtido até aqui. E quando ele falou, não fez nenhuma censura a Tértulo, menosprezando o que ele disse, dirigindo a sua defesa contra aqueles que o contrataram. Então, Paulo respeita a autoridade, mas não se intimida em falar perante os presentes. Ele responde não com retórica vazia, mas com verdade, clareza e fé. Paulo fala com respeito e firmeza, sem bajulação. Não nega os fatos, não exagera e apela para a ausência de provas. Ele inicia a sua defesa reconhecendo ali a autoridade de Félix, mas não abre mão da verdade. A clareza da sua conduta é a sua maior defesa. Ele não se defendeu com ira ou medo, mas com a verdade. Ele baseia a sua defesa em fatos verificáveis, demonstrando serenidade e confiança, tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. A integridade aqui fala mais alto do que qualquer acusação. A vida de Paulo dependia da maneira como ele responderia a uma denúncia cuja causa não lhe fora avisada, né, com antecedência. Ele teve de responder sem uma testemunha sequer que sustentasse as suas informações ou afirmações. Então, Ananias tinha o seu advogado Tértulo, né? Paulo também tinha o seu advogado, o Espírito Santo, em que confiava, né? Como diz Marcos capítulo 13, versículo 11, e Lucas 21, versículo 15, e João capítulo 14, versículo 16. Então, Paulo respondeu às 3 acusações na mesma ordem em que Tértulo tinha feito. Primeiro, a de promover sedição ou revolta, como fala versículo 11 a 13. Segundo, a de heresia, como diz versículo 14 e 16. E o terceiro, a de profanar o templo, como diz
versículo 17 e 21. Então Paulo defende-se afirmando que foi a Jerusalém para adorar a Deus, como diz versículo 11, e que os judeus da Ásia, que deveriam acusá-lo, não estão presentes. E ele declara que a sua fé na ressurreição é a única coisa que os levou a prendê-lo e que mantém uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, a sua defesa não se apoiava em palavras de autopromoção, mas sim em fatos que podiam ser verificados. E essa atitude ensina que a melhor resposta às acusações injustas é uma vida íntegra, tá? No segundo ponto, a lição aqui diz: a fé na ressurreição como fundamento da defesa. A lição diz, Paulo deixa claro que o centro da sua fé é a esperança da ressurreição dos mortos, doutrina fundamental do evangelho e da fé cristã. Mesmo diante de autoridades políticas, ele não dilui nem oculta a sua convicção. Ao confessar publicamente sua fé, Paulo cumpre o ensino de Cristo de não negar o seu nome diante dos homens. Aqui nós vemos que o apóstolo não limita a sua defesa a questões legais. Ele transforma o tribunal em púlpito. A sua consciência limpa é resultado de uma vida alinhada com Deus e de fidelidade espiritual, não de perfeição humana, tá? Paulo declara a base da sua fé no caminho, tá? Na lei e nos profetas, bem como na ressurreição dos justos e injustos. A salvação consumada por Cristo é chamada o caminho, como diz Atos 16 e 17, Atos 19, versículo 9 e versículo 23, Atos 24, versículo 14 e versículo 22. Então a palavra grega empregada aqui para rodos, né, detona caminho ou estrada, tá? O crente do Novo Testamento via a salvação em Cristo não só como uma experiência a ser recebida, mas também como um caminho a ser trilhado com fé em Jesus e comunhão com Ele. Então, precisamos caminhar por aquela estrada até o fim para desfrutarmos a salvação final na era do porvir, como diz Atos capítulo 24, versículo 15. E a ressurreição é o coração do evangelho e o alicerce da esperança cristã, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A esperança da ressurreição dá força para enfrentar qualquer prisão. Mesmo diante de autoridades políticas, não abre mão da essência do evangelho. Ele assumiu a sua fé e não negou o nome do Senhor Jesus diante do governador, né? Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Ele aproveitou a oportunidade para confessar a sua fé na ressurreição dos mortos, ponto essencial do evangelho e da esperança cristã, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. A ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã, tá? A doutrina da ressurreição, conforme expressa em Atos capítulo 24, versículo 15, é a crença fundamental de que haverá uma ressurreição geral dos mortos, tanto dos justos, que são os salvos, quanto dos injustos, que é os não salvos. Tá? A esperança é central para a fé cristã e baseia-se na ressurreição de Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição ensina que todos os mortos ressuscitarão sem discriminação moral, né? A ressurreição
é o alicerce da fé e da esperança cristã. Então, sem a ressurreição de Cristo, a pregação e a fé seriam vãs. E os cristãos seriam os mais miseráveis de todos os homens. Então, teremos um corpo glorificado, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo. E isso deve ser para nós uma motivação para o serviço, para que sejamos firmes, constantes e atuantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é inútil. Então, em suma, em Atos capítulo 24, versículo 15, Paulo defende a sua fé perante as autoridades romanas, afirmando a sua crença na ressurreição como uma verdade que se harmoniza com a lei e os profetas do Antigo Testamento e que é a base da sua esperança em Deus. Então, ao afirmar a sua fé na ressurreição, ele revela que a sua vida é governada por convicções eternas, tá? Ele sabia que a ressurreição era a verdade que sustentava a sua missão e a mensagem da igreja. Então, essa fé na vida eterna dá coragem para enfrentar injustiças e perseguições. E é isso que nos motiva a permanecer firmes, mesmo diante da oposição. Essa convicção mostra-nos que a fé em Cristo deve ser proclamada sem medo, ainda que isso nos coloque em confronto com o mundo. No terceiro ponto, nós vemos uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. A lição diz que Paulo afirma viver com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, fruto de uma vida coerente, piedosa e íntegra. Essa consciência irrepreensível lhe concede paz interior e ousadia para enfrentar qualquer tribunal terreno, pois sabe que Deus é o juiz supremo, que julga com justiça e equidade. O cristão que anda em santidade não teme acusações injustas, pois sua fidelidade está firmada no Senhor. No terceiro ponto, no terceiro tópico aqui, nós vemos, no terceiro ponto ainda, Paulo ele afirma ter uma consciência pura e irrepreensível diante de Deus, uma conduta correta diante dos homens, bem como fidelidade mesmo sob julgamento. Tá? E isso, por sua vez, é fruto de uma vida coerente diante de Deus e dos homens, dando-lhe segurança para agir com sinceridade, buscando sempre agradar a Deus. A consciência limpa, sem dolo ou más intenções, e a fidelidade a Deus são a maior defesa do cristão. A consciência limpa é defendida no versículo 16, onde o apóstolo Paulo afirma: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E essa passagem destaca que a integridade, a ausência de dolo e a sinceridade perante Deus e os outros formam a base de uma defesa sólida, resultando em paz e um testemunho corajoso diante de perseguições ou acusações, como Paulo enfrentou. Uma consciência limpa sustenta o crente nos dias de injustiça, como fala Romanos capítulo 9, versículo 1. O cristão que vive em retidão pode permanecer firme diante de qualquer tribunal terreno, porque sabe que Deus é o supremo juiz. Ele é visto como a autoridade máxima, o legislador e o rei que define as leis divinas e avalia ali as ações humanas, né? Então, a sua justiça é perfeita.
e ele julga com equidade. Então, uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma de nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espiritual bem-sucedido. Como fala 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Uma boa consciência inclui a liberdade interna de espírito, que se manifesta quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações, como diz Salmo capítulo 32, versículo 1, Atos capítulo 23, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, 1 Pedro capítulo 3, versículo 16 e 1 João capítulo 3, versículo 21 e 22. Então, quando uma boa consciência é corrompida, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicadas. Como diz Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. Como diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. E a frase, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão, é um versículo bíblico encontrado lá em Salmos capítulo 98, versículo 9, e também em outras passagens como o Salmo 96 e 1 Coríntios capítulo 16, ali com variações na redação. Mas esse texto exorta a comunidade a louvar a Deus, pois ele virá para julgar a terra com justiça e equidade, tanto para perdoar pecados, quanto para aplicar punições conforme as ações das pessoas. Nossa fidelidade deve ser maior do que o medo da perseguição. Então, quem vive em santidade e retidão não teme acusações, pois sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Como fala ali Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. No terceiro tópico, nós temos o título A Esperança que Supera a Opressão. Vamos lá? Primeiro ponto fala sobre fé. Félix adia, mas escuta a mensagem. Ali diz o seguinte: o governador Félix possuía conhecimento prévio acerca do caminho, isso é, do cristianismo, e sabia que Paulo não era culpado das acusações levantadas contra ele. Ainda assim, optou pelo adiamento e pela omissão. Embora moralmente corrompido e interessado em suborno, Félix foi confrontado pela palavra viva e eficaz, que alcança o íntimo do coração humano e revela o pecado com clareza. Interessante que aqui nesse tópico, né? A esperança que supera a opressão, nós vemos aqui o trecho final do capítulo 24, revela o contraste entre o poder humano, corrompido e instável, e a esperança firme, santa e inabalável, que Paulo possuía em Cristo. Paulo encontra-se preso injustamente, submetido ao poder político romano e à pressão religiosa judaica. Então, a sua esperança, contudo, não está nas decisões humanas, mas na soberania de Deus e na promessa da ressurreição, como diz Atos capítulo 24, versículo 15. O apóstolo, todavia, permanece livre na sua consciência, fiel ao evangelho e confiante na justiça de Deus. E aqui aprendemos que a fé verdadeira não depende da liberdade exterior, mas da convicção interior, como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Então, Félix adia, mas escuta a mensagem.
Observa-se ainda a injustiça do silêncio e da omissão de Félix. O governador da Judéia possuía, aqui, como diz o versículo 22, mais exato conhecimento do caminho, tá? Mas não compromisso com a verdade. Ele compreendia que Paulo não representava ameaça política real. Ainda assim, opta por adiar a decisão, não por justiça, mas por conveniência política. Então, o adiamento revela consciência esclarecida, porém, vontade corrompida, conhecimento da verdade sem compromisso com ela, uma verdade intelectual sem arrependimento, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ele adia a decisão não por zelo à justiça, mas por conveniência política e pessoal. O adiamento revela uma fé intelectual sem redição do coração. A procrastinação espiritual revela a dureza do coração, como diz versículo 22, né? E adiar uma decisão por Cristo é um risco eterno, como fala Hebreus capítulo 3, versículo 15. E aqui nós vemos a palavra de Deus mostra ao homem quem de fato ele é. Se houver hipocrisia, incredulidade, sentimentos malignos, ocultos, malícia ou qualquer tipo de maldade em seu interior, ela irá repreendê-lo, tá? Como fala Provérbios capítulo 29, versículo 1. Isso é, mostrará a ele a gravidade do seu pecado, a fim de que haja arrependimento. Mas se a repreensão da palavra não for atendida, ele irá condená-lo, como diz aqui João capítulo 5, versículo 24, também João capítulo 6, versículo 63 e João capítulo 12, versículo 48. Agora, o cruel Félix, ele sabia perfeitamente que Paulo não era culpado de nenhum dos 3 crimes que foi acusado, como fala no versículo 22 e 23 ali de Atos, né? Então, o comportamento dele reflete a postura de muitos líderes e autoridades que, por interesse pessoal ou conveniência política, prefere sustentar a injustiça a tomar posição pela verdade. Isso vivemos nos dias de hoje. Lideranças hoje que, por causa de benefícios, por causa de preferências, eles não tomam a direção da verdade. Entendeu? Eles apoiam a injustiça a tomar posição pela verdade. Então há pessoas que ouvem a verdade, mas vivem adiando decisões espirituais repetidas vezes, como fala 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. A fé inabalável de Paulo ensina-nos que o servo de Deus não depende das circunstâncias para testemunhar, pois a sua esperança está firmada em Deus e não em sentenças humanas. Mesmo assim, Deus transforma o adiamento humano em oportunidade missionária. Paulo não é silenciado pela prisão, a sua fé continua ativa. Então, ele recebe certas liberdades e acesso de irmãos, evidenciando que Deus sustenta os seus servos mesmo em ambientes hostis, como fala Salmo 37, versículo 23 e 24. Paulo é mantido na prisão, mas com alguma liberdade, permitindo que os seus amigos servissem-no, né? Como fala Atos capítulo 24, versículo 23. Então as prisões de Paulo cooperaram para o progresso do evangelho, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. Agora, no segundo ponto do terceiro tópico, fala sobre a palavra provoca temor nos ímpios. A palavra de Deus desperta temor
porque expõe a santidade divina e confronta o pecado humano. Paulo falou de justiça e governantes injustos, a governantes injustos, de domínio próprio a pessoas marcadas pela imoralidade e de juízo vindouro a quem vivia sem temor de Deus. O temor experimentado por Félix não foi acompanhado de arrependimento, evidenciando que não basta sentir medo, é necessário responder com obediência à voz do Espírito Santo, que convence do pecado e conduz à salvação. O endurecimento do coração diante da verdade resulta em perda espiritual, mesmo quando a consciência é tocada. Então aqui a Bíblia ensina que a palavra de Deus provoca temor nos ímpios, porque expõe a verdade, o juízo e as consequências do pecado. Então o temor a Deus não é um medo paralisante, mas uma reverência profunda que reconhece a sua justiça e a sua verdade. Para o ímpio, que vive sem respeito pelos mandamentos divinos, confrontar a verdade divina pode gerar um temor que o leva a reconhecer o mal e as consequências das suas ações. A palavra de Deus confronta consciências, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Aqui nós vemos o governador Félix, embora corrompido e interessado em suborno, foi impactado pela palavra. Félix tremeu ao ouvir sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, mas não se arrependeu, como fala Atos capítulo 24, versículo 25. Paulo discursou sobre a justiça de Deus e sobre como a humanidade vivia afastada do seu Criador. Tratou da ira dos céus contra o pecado e falou da justiça a duas pessoas inteiramente destituídas dela. Como diz versículo 24 e 25. Félix e Drusila, a sua esposa, chamam Paulo para ouvir sobre a fé em Cristo. Em seguida, o apóstolo tratou da temperança, que é o domínio próprio. Uma coisa que Félix e Drusila, jamais praticaram. Paulo conhecia a devassidão e a impureza da vida dos dois e tinha coragem de dizer, como Natã a Davi: tu és este homem. Então, os dois certamente foram lembrados do seu adultério e do marido abandonado. Então, o sétimo mandamento trovejou dos céus. Paulo, por fim, falou do juízo vindouro. Pode-se ali viver o novício nesse mundo, mas não se evita o dia do pagamento. Nem o governador pode escapar. O único meio de desviar-se do castigo eterno é arrepender-se do pecado e voltar-se a Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. O temor sem arrependimento gera endurecimento progressivo, transformando em fuga espiritual. Félix sente medo do juízo, mas não abandona o pecado. Ele prefere o conforto momentâneo à transformação verdadeira. Em vez de arrepender-se dos pecados, desperdiçou a sua oportunidade de salvação ao dispensar o apóstolo. Então, de nada adianta ter medo se não há atitude para obedecer à voz do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer-nos do pecado e guiar-nos à salvação, como diz João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Paulo não suaviza a mensagem para agradar autoridades. Ele prega a justiça confrontando a corrupção, temperança confrontando a imoralidade de Félix e Drusila,
e juízo vindouro, confrontando o pecado e a eternidade ali, tá? O resultado não é conversão imediata, mas temor. Então a palavra de Deus penetra no coração, revela o pecado e produz inquietação espiritual, como fala João capítulo 16, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 37 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha só que interessante. No terceiro ponto, do terceiro tópico, aqui nós vemos a frieza de Paulo na esperança em Cristo. Apesar de permanecer preso por 2 anos, Paulo não perdeu a fé, nem a esperança. Sua confiança estava firmada em Deus e não nas decisões humanas. A prisão, longe de silenciar sua missão, tornou-se instrumento para a expansão do testemunho cristão. Paulo nos ensina que a verdadeira liberdade não depende da circunstância, mas da esperança viva em Cristo. Assim, esse episódio reafirma que nenhuma opressão é capaz de aprisionar aquele que vive sustentando pela promessa de Deus e comprometido com o Evangelho. Olha só, é notável a fidelidade de Paulo, mesmo em meio à prisão. Então, embora estivesse privado de liberdade com que ele continuava pregando, testemunhando e ensinando. Félix mantém Paulo preso por 2 anos esperando suborno, como diz o versículo 26. O apóstolo é vítima de injustiça social, corrupção política e prolongamento deliberado de sofrimento. Mesmo após 2 anos de prisão, Paulo não perdeu a fé nem a esperança, como diz Romanos 8 e 18, né? A sua vida ensina-nos que a verdadeira liberdade não está na ausência de cadeias, mas na certeza da promessa de Deus. A fé inabalável permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. O apóstolo permanece firme mesmo em prisão prolongada, pois a sua esperança não está em homens, mas em Deus. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Então o seu testemunho mostra-nos que a missão do cristão não pode ser detida pelas circunstâncias externas. A prisão que parecia uma derrota tornou-se plataforma para que a mensagem do evangelho alcançasse pessoas influentes e demonstrasse que o poder de Deus não está preso às limitações humanas. Félix governou por 2 anos com Paulo na prisão, mantendo-o ali com o objetivo de agradar os judeus. O caso de Paulo permanece em aberto e ele continua preso, aguardando um novo governador. Ao fim do período, Félix foi substituído por Pórcio Festo, né? Ali. E a situação de Paulo permaneceu inalterada, como fala no capítulo 24, versículo 26 e 27. Então, a troca de governadores, no versículo 27, demonstra que o poder humano é passageiro, mas a fidelidade a Cristo tem valor eterno, tá? Então, Félix revela a sua verdadeira motivação: ganância e autopreservação. Paulo, porém, não negocia sua fé, não suborna, não se corrompe. Ele permanece preso por 2 anos, mas a sua esperança não é abalada, pois está ancorada na eternidade, não na libertação imediata. Aqui nós vemos que Deus trabalha mesmo nos silêncios prolongados. A injustiça humana não anulou a promessa divina. Aqui, Paulo confiava que a sua vida estava nas mãos de Deus e não dos governantes.
como diz Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, a esperança cristã não depende da liberdade exterior, mas da fidelidade de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. A igreja de hoje, ela é chamada a viver essa mesma fé inabalável, testemunhando com coragem, mesmo diante de sistemas injustos e corações endurecidos, tá? O sistema é corrupto, mas a tua vida, o teu testemunho, a tua consciência, ela precisa permanecer em Cristo, mesmo que o sistema te esqueça. Vamos para a conclusão? Ali a conclusão da lição diz o seguinte: a fidelidade cristã precisa ser maior do que o medo da perseguição. A exemplo de Paulo, somos chamados a permanecer firme na fé, mesmo quando enfrentamos injustiça e pressões. Preso e acusado injustamente, o apóstolo não negociou a verdade, nem silenciou seu testemunho. Sua postura revela que a confiança em Cristo sustenta o servo de Deus em qualquer circunstância. O mundo pode tentar calar a voz do cristão, mas o evangelho permanece vivo, verdadeiro e sempre triunfante. Então, aqui em Atos 24, ensina-nos que a fé inabalável resiste à injustiça, que a verdade do evangelho permanece poderoso em qualquer ambiente e que a esperança em Cristo sustenta o crente mesmo na opressão. A nossa fidelidade, como diz a lição, deve ser maior do que o medo da perseguição. O cristão deve permanecer firme, tá? Firme na fé, tá? O mundo pode tentar calar a voz do cristão, mas a verdade do evangelho sempre prevalecerá. Então, Paulo, mesmo preso injustamente, acusado, demonstra firmeza, demonstra fé diante das autoridades. O testemunho ensina-nos como o cristão deve permanecer confiante em Cristo, independentemente das circunstâncias. Também nos lembra de que Deus continua soberano mesmo quando os tribunais falham e que a fidelidade ao evangelho sempre vale a pena. Então, a esperança que supera a opressão não se cala diante do poder humano, não negocia a verdade, não se corrompe pela espera prolongada e não perde a confiança no Deus justo e soberano. A fé inabalável não depende de resultados imediatos, mas da certeza de quem Deus é. Então, Paulo aqui ensina que esperança em Cristo não é passiva, mas perseverante, fiel e santa, mesmo quando a injustiça persiste. Afinal, Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esqueça dessa palavra, tá? Vamos para o nosso questionário. Revisando aqui o conteúdo, a primeira questão diz o seguinte: em Atos capítulo 24, o que revela uma articulação planejada contra Paulo? Resposta: a presença do sumo sacerdote Ananias, de alguns anciões e do orador profissional Tértulo, diante do governador Félix, revela uma articulação cuidadosamente planejada para condenar Paulo. Segunda questão: quais foram as 3 acusações principais feitas contra Paulo? Resposta: as acusações levantadas contra Paulo resumem-se a 3 pontos: sedição política, heresia religiosa e profanação do templo, como diz Atos 24, 5 e 6. Terceira questão: como Paulo se porta diante do governador Félix? Resposta: Paulo demonstra respeito à autoridade constituída sem abrir mão da verdade. Ele inicia sua defesa com serenidade e firmeza.
quarta questão. O que Paulo deixa claro em relação à sua fé na esperança da ressurreição? Resposta. Paulo deixa claro que o centro da sua fé é a esperança da ressurreição dos mortos. Doutrina fundamental do Evangelho e da fé cristã. Quinta questão e última. Como a postura de Paulo demonstra a esperança em Cristo? Resposta. Apesar de permanecer preso por 2 anos, Paulo não perdeu a fé nem a esperança. Sua confiança estava firmada em Deus e não nas decisões humanas, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Queridos, aqui finalizamos mais uma lição, a lição de número 10, né, de nosso terceiro trimestre, né? Então, eu quero convidar você a estar se inscrevendo em nosso canal, quero convidar você a estar participando conosco, tá? Estar compartilhando, deixando o seu comentário, né, ali e enviando esse estudo para o número de pessoas que vocês puderem, tá? Para que a palavra de Deus venha a ser pregada e ensinada. Que Deus abençoe a todos. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus, nós te agradecemos por mais este estudo, Senhor, aqui aonde nós vemos, Pai, através do apóstolo Paulo, uma esperança inabalável perante os poderosos. Deus querido, queremos, Pai, que tu venha abençoar a cada professor, que tu venha abençoar a cada aluno, a cada ouvinte, Senhor, deste estudo bíblico, Pai, e que a tua palavra, Senhor, venha ser direcionada pelo Espírito Santo a cada coração, para que venha permanecer firme e inabalável na tua palavra, na esperança, Senhor, de um dia nos encontrarmos ali no céu, Pai. Muito obrigado por esta aula, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.